Minhoca, vamos passar aqui pela vitória do Ceará. Vitória sofrida, apertada. No final, gol do Luiz Otávio. Guto Ferreira vai dando sua cara aí no Ceará, que consegue essa vitória e vai se mantendo ali, vai querendo chegar mais em cima novamente, né, Minhoca? Lucas, esse jogo pro Ceará, ele, ele tinha um contexto até diferente, porque o Ceará jogou muito mal na última partida contra o Mirassol, muito mal, assim, o empate foi um lucro para o Ceará, e como eu tinha falado, acho que antes da partida do Mirassol, ou foi na segunda-feira mesmo, aliás, no domingo, né, que a gente fez o Raiz, que o Ceará às vezes pensa ou não pensa em trazer novas contratações a depender do contexto do resultado. Quando venceu o Botafogo de Ribeirão Preto, a coisa tinha esfriado, o mercado, calma. Quando empatou com o Novo Horizontino, desculpa, com o Mirassol, voltou já o assunto mercado a falar mais forte. E após essa vitória, eu acho que é muito importante o Ceará entender que ele ainda precisa de contratações, né? Porque quando o time empatou no domingo contra o Mirassol, acho que o Guto até se colocou mal ali em mencionar que foi feita a pergunta, né? Porque ele viajou com o Igor Kleber, um jogador até que estava aí mais para sair do que para continuar, e utilizou o Igor como titular no jogo lá contra o Mirassol. E ele deixou dois jogadores jovens com a característica de ser jogadores mais agudos, né? Que é Pedrinho e Puga, sequer listou. E quando o Guto falou, dizendo, são dois jogadores que não foram protagonistas na temporada. Mas a mesma coisa também dá para falar de Igor, né? Que ele acabou escolhendo como titular. Então, ele veio com mudanças para esse jogo, né? Retornou Janderson como titular, Chay também retornou como titular. O goleiro Bruno Ferreira não pôde jogar. E aí eu acho que a grande novidade, algo que vinha já de algum tempo, uma reclamação, que era Lacerda e Pagnussá, os zagueiros, ele veio com o David Ricardo, que para mim assim, demorou muito para assumir essa titularidade, e Luiz Otávio, que estava há muito tempo fora. E teve uma promoção também ali, a estreia do Paulo Vitor na lateral esquerda. Formiga foi poupado. E eu acho que o grande diferencial do jogo de hoje o Ceará enfrentou uma equipe que, assim, o Vila Nova não é à toa a melhor defesa do campeonato, porque conseguir uma finalização no gol contra o Vila Nova é muito complicado, é muito complicado. Então o Ceará teve muito volume, chegou muitas vezes ao ataque, mas sempre faltava um detalhe a mais. Um dos pontos que eu não gostei na partida, por exemplo, eu já estava citando isso na rádio, já no primeiro tempo, eu falei, eu não acho que é jogo para o Bissoli, porque nesse jogo especificamente também, ele não foi com o Nicolas. Ele escolheu o Bissoli como titular. E cada momento que passava, eu falei, cara, esse é jogo muito mais para o Nicolas, é para um jogo para um camisa 9 de fato, sabe? Por mais que não consiga ter a finalização, para estar ali em meio a dois zagueiros pesados, com muita qualidade, né, muito fortes, como Donato e Doma, vai precisar de um centroavante mais oportuno, assim, sabe? Com aquela característica de talvez nem tocar na bola e esperar a bola certa para concluir. E eu acho que o Guto foi, né, até tentando fazer mudanças no time, o jogo ficou muitos amarelos, o Vila Nova terminou com 4 amarelos, o Ceará 2, a torcida também reclamou bastante quanto à condução da arbitragem, mas o que dava para ver era um Ceará que fez de tudo para buscar essa vitória, mas ao mesmo tempo também mostrou que o Vila Nova, mesmo sem ser uma equipe vistosa tecnicamente, deu sustos ao Ceará, né? O goleiro André Luiz teve que trabalhar, ele que, né, o terceiro goleiro do Ceará, teve que fazer uma defesa no escanteio no primeiro tempo. Alguns sustos que tomou o Ronald que entrou, por exemplo, o Everton Brito, que passou pelo Náutico, né? Eu acho que foi ele, né, que passou pelo Náutico, o Everton Brito. Perdeu Acho que duas sim. chances. Ele perdeu uma chance inacreditável, por exemplo, numa jogada do Rodrigo Gelado pela esquerda. Então, o jogo no segundo tempo era um Ceará mais objetivo e eu senti que também faltou um pouco dos jogadores mais abertos, que foi, eu acho que foi um problema que o Ceará teve, porque o Eric, em muitas jogadas de 1 contra 1, principalmente no primeiro tempo, ele errou muitas jogadas, teve muitas no segundo tempo, em que, quando ele pegava essa bola na direita, ele tentava rolar essa bola no meio e geralmente estava entregando
no pé do defensor do Vila Nova. E no lado esquerdo, o Janderson, de maneira muito... O pior Janderson que a gente já viu no Ceará, né? Que é aquele jogador muito individualista. Assim, é um jogador, às vezes, que insiste demais na jogada, conduzir a bola, e às vezes não ter uma dinâmica de troca de passes, de tocar, passar, pedir e tal. Então, eu acho que faltou um pouco isso dos jogadores mais abertos. E eu gostei muito do jogo central do Ceará, assim, quando o Ceará jogou pelo meio. Chay teve muita liberdade, boa movimentação, criou boas jogadas. Gostei da partida do Maranhão. Zé Ricardo eu gosto, mas eu acho que essa não foi a melhor partida dele. Eu acho que o Zé Ricardo teve uma certa dificuldade. E a dupla de zaga foi muito bem. E, claro, destacar o Paulo Vitor, que fez a estreia dele. Foi um jogador que deu ótima dinâmica. O meu receio, né, com a entrada dele é porque defensivamente ele foi muito criticado no Vasco e muito criticado também no Internacional. Eu ainda prefiro o Formiga como lateral esquerdo e acho até que ele se encaixa mais para um perfil de jogo quando o Ceará quiser se proteger mais, por exemplo, no jogo contra o Juventude, que é o próximo. Então o jogo ele foi nessa toada, que era um Ceará tentando, e um Vila Nova que se protegia muito bem e criava alguns contra-ataques bem perigosos. E quando teve as últimas substituições, né, que o Guto, até, eu acho que a contagem foi errada, teve um momento que ele já tinha feito 3 trocas, e quando foi fazer a última ali para colocar, ele chamou 3 jogadores, e não podia, né, só podia colocar 2, o limite era 5. E aí ele acabou abdicando de colocar Nicolas, então ele colocou Richardson, porque o Maranhão já estava amarelado, eu não teria feito essa troca, mesmo assim eu teria colocado o Nicolas, e ele acabou tirando o Paulo Vitor para colocar o Formiga já no final. Então, o jogo ficou naquela situação, e aí, né, lembrou muito alguns resultados como o Guto conseguiu na Série A de 2021, por exemplo, a vitória sobre o Atlético Mineiro, na último lance do jogo, conseguindo a vitória, e conseguiu através do Luiz Otávio, assim, que é um ídolo, né, da torcida do Ceará, mas foi aquele jogo, aquela vitória, assim, de suma importância, né, porque eu até cheguei a falar antes da transmissão, quando o Novo Horizontino tinha confirmado a vitória dele, eu falei, olha, é o jogo onde o Ceará não pode mais pensar no empate, porque já estava 6 pontos atrás, né, do quarto colocado antes de começar a rodada. Vence o Novo Horizontino, se perdesse, estaria a 8 pontos. Se empatasse, estaria a 7. Como venceu, ficou a 5 pontos. Então, dá uma boa condição ao Ceará de tentar buscar essa vitória fora de casa. E agora é aquele momento, Lucas, que eu vejo que o Guto vai precisar fazer uma boa apresentação fora de casa. Porque na época do Barroca, o Barroca, sob muitas críticas, ele conseguia e até fazer um jogo razoável fora de casa, às vezes até muito bom, como jogou, por exemplo, contra o Criciúma, e péssimas partidas em casa, até quando teve vitória sobre Tombense e Chapecoense. E Guto, ele vai passar por essa situação de uma nova oportunidade fora de casa, daquilo que a gente aí já falando da carreira do Guto, né? O Guto geralmente consegue fazer o time dele aproveitar os pontos em casa, às vezes sem partidas muito tranquilas, às vezes, como foi a partida de hoje, vitórias assim apertadas, mas o desempenho fora precisa melhorar, né? O Ceará fez uma partida muito ruim contra a equipe do Mirassol e precisa tentar fazer uma boa partida contra o Juventude. O Juventude não é esse time para o Ceará temer tanto como o Ceará. Eu acho que eu senti um Ceará muito apático, sabe, contra a equipe do Mirassol. E o Ceará não pode ter receio de querer jogar o jogo, né? Como o próprio Vitória fez hoje diante do Sport na ilha. Né? Eu acho que as duas atuações do Ceará curiosamente, eu acho que a derrota contra o Sport foi até uma partida mais razoável do Ceará, mas era o primeiro jogo de Guto. Então, eu acho que ele precisa mostrar um pouco mais de querer ganhar fora de casa. Eu acho que esse é um ponto muito importante, para também não ficar aquela dicotomia que acontece com o Guto, né? Uma vitória vem, todo mundo, não, dá para confiar, e aí vem um jogo fora de casa, o time não vence, e aí todo mundo já passa a perder as Esse é esperanças. muito histórico, né? Essa queixa de todos os trabalhos de Guto, que o Minhoca está falando de todos os trabalhos de Guto. Mas, Minhoca, obviamente o jogo foi ao mesmo tempo de Sport Vitória, Sport Vitória 2, eu obviamente não assisti Ceará e Vila Nova, eu queria que me tirasse uma dúvida. Esse aproveitamento que o Ceará teve do ataque, de 3 chutes certos em 16,
Isso vem sendo uma média do Ceará, uma falta de pontaria nessa gravidade. Isso já tinha acontecido até com o Mourinho no começo da Série B, aconteceu em alguns jogos com o Barroca, e aconteceu também com o Guto, né? O jogo contra o Novo Horizontino foi uma finalização que foi o pênalti, convertido pelo Eric. Mas hoje não foi por... Assim, a equipe do Vila Nova é uma equipe muito disciplinada taticamente para se defender. É muito difícil imaginar. Tanto é que a melhor finalização do primeiro tempo foi um chute de fora da área do Maranhão, uma bola sobrada, foi nem uma bola trabalhada, uma bola sobrada, em que ele finaliza e a bola vai no travessão. Então, é muito difícil. Então, esse era o jogo que eu não consideraria tanto. Mas deu para ver um Ceará sempre indo para frente, sempre indo para o ataque. Bem distante do que foi o Ceará contra o Mirassol, que era uma equipe totalmente alheia, assim. Então, estava esperando que o Mirassol fizesse alguma coisa para ver se ele voltava para a partida. Então, nessa partida eu não acho que foi por falta de tentativa. Eu acho que foi, de fato, o ótimo sistema defensivo. E volto a falar, eu acho que o que faltou para o Guto foi colocar um homem referência, um camisa 9 que prevalecesse sobre a defesa adversária em alguns momentos, né? Mesmo até chamando a atenção ali para uma jogada, porque a maneira como sai o gol do Ceará é aquele abafa final, é escanteio, bola na área, a bola sobrou e Luiz Otávio empurrou para a rede. Poderia não ter acontecido, né? A torcida que teve ali um leve princípio de vaia no final do primeiro tempo e depois foi abafada porque o restante da torcida começou a aplaudir, que era para tentar mostrar o incentivo, deu para ver isso. Um Ceará interessado em ganhar, isso aí eu acho que o torcedor não pode questionar, foi um time interessado, mas eu acho que ainda faltou um pouco de leitura para o Guto entender que o que é que causaria efeito imediato ali para o Ceará, naquela pressão que estava fazendo, o que é que estava faltando. Na minha avaliação, eu acho que faltou ali, de fato, um jogador com a qualidade de presença de área, que eu acho que Nicolas, comparado a Bissoli, tem mais. Então, teria sido essa minha aposta, mas acabou dando certo no final das contas. Então, eu acho que esse é o momento onde o Guto vai precisar aprimorar mais o desempenho fora de casa. Esse desempenho fora de casa vai ter que ser muito contundente, porque é o campeonato que o Guto veio fazer. O Guto não veio fazer um campeonato de ganha em casa e soma um ponto fora. Ganha em casa, perde fora. Não. Ele precisa ter também resultados fora de casa. Né? E o outro ponto que eu destaquei também. Esse final de janela para o Ceará não pode gerar comodismo por conta de resultados, porque isso foi um problema da gestão anterior, né? No caso do Robson de Castro. Achar que o fato de você conseguir mudar, que eu acho que isso é o mérito de Guto, ele modificou o sistema defensivo, ele deu oportunidades a novos atletas. A partir de agora, já começar a desenhar essa base de time titular e aí você, obviamente, dando oportunidade a outros atletas para eu vejo que o Puga pode ter mais oportunidade, vejo que Pedrinho, o Igor Kleber, que ele deu oportunidades, eu espero que, né, todo treinador tem teimosia, né, do Guardiola para o Argel Fux, todos têm algum tipo... não. Todos têm. Então, o Guto tem que entender o momento de cada atleta, né, por mais que ele possa querer uma característica, como é o caso do Igor Kleber, por exemplo, eu quero essa característica. Pois é, você pode até querer a característica, mas tecnicamente é um jogador que vai possivelmente causar problemas. E o Guto também tem que ser muito rápido para entender porque a janela está para fechar. Então, acho que o Ceará precisa de mais um jogador de lado, sabe? Um jogador talvez até com um pouco mais de experiência, talvez com mais rodagem de Série B, ou que esteja na Série A encostado, precisando aí de uma oportunidade para jogar. Vejo também uma necessidade talvez ali ainda para volante. Eu acho que o William Maranhão jogou muito bem, o próprio Zé Ricardo joga muito bem, né? Kaique também é um jogador muito bom, mas pensaria talvez mais um jogador, talvez um terceiro volante, porque Castilho está muito mal, muito mal. Jean Carlos entrou muito mal na partida. Chay estava muito bem, Chay fez um bom primeiro tempo. E eu acho que quando entrou Jean Carlos no lugar dele, já não conseguiu acrescentar tanto, né? Aquela coisa do o tempo da jogada de Jean Carlos está péssimo no Ceará. Sabe aquela coisa de tá segurando além da conta e às vezes está acelerando quando não precisa acelerar, sabe? Então ele não tá. O Cássio mencionou até sobre o Edinho, a tomada de decisão, né, do jogador às vezes está dificultando um pouco a dinâmica. E quando eu falo jogador de lado é porque tem essa questão de Eric e de Janderson também, né?
Eric muitas vezes é o jogador mais qualificado do Ceará na temporada, mas às vezes ele não está bem. E quando ele não está bem, você precisa ter uma outra opção, né? Se o Guto não tem confiança nem em Pedrinho e nem em Pulga, então tem que trazer mais um jogador para jogar pelo lado. Então, na minha avaliação, eu vejo que o Ceará conseguiu um excelente resultado para o contexto no qual ele está inserido, mas ele vai precisar, para ter de fato a reação de maneira consistente, tem que ter um resultado fora de casa, principalmente contra o adversário que hoje é também um adversário que disputa esse acesso, que é o Juventude. Perfeito, Minhoca. Só para a gente fechar rapidinho, pódio aí, quem foi destaque nesse jogo de hoje, quem não conseguiu ir bem. Você já citou alguns nomes, obviamente, mas só para elencar, só para a gente envelopar aqui o Ceará e partir. Daqui a pouco tem Copa do Mundo Feminina. Começando. É verdade. A gente 4 vai horas fazer. da manhã, Nova Não, Zelândia. a partir de hoje para amanhã já começa a gente fazer live. Já, daqui a pouco começa Estados Unidos e alguém. Exatamente. Daqui a pouco. Ó, mas Fala aí. falando um pouco dos destaques, né? Eu gostei muito. Eu vou fazer primeiro uma menção, né, ao goleiro André Luiz, que é o terceiro goleiro do Ceará, garoto, tá? O próprio Guto falou na coletiva e pós-jogo, mencionou que ele chegou a dar muita bronca no André Luiz, né, pela irregularidade que ele, por ele ser muito jovem naquela primeira passagem do Guto. E ele foi bem quando foi acionado, mas vai apenas uma menção. Mas eu de fato gostei, assim. Eu gostei muito do primeiro tempo do Chay. Eu acho que o Chay, depois que ele sofre a pancada ali, ele até ficou com gelo no joelho. Acho que ele deu uma queda de rendimento. Mas eu gostei do primeiro tempo do Chay também. Acho que eu vou colocar também como menção, porque talvez o que tenha mais me impressionado no jogo, claro, para mim acho que o melhor da partida vai entrar o Luiz Otávio, não só pelo gol, mas porque o próprio Luiz Otávio, ele muitas vezes ele nunca se sentiu à vontade de jogar pelo lado direito. E na linha defensiva que o Ceará tinha quando tinha bola, ele ficou até mais centralizado, né? Era o Varley fazendo a saída pela direita, David Ricardo pela esquerda e o Luiz Otávio pelo meio. E o gol que ele acabou fazendo, né? Por tudo que representou. Teve um momento até teve uma pressão, ele sentiu uma dor no braço, o pessoal achava que tinha deslocado, mas parece que foi só a pancada, mas deu para continuar no jogo e foi determinante para conseguir essa vitória até o final. Acho que essa luta dele foi determinante para a vitória. Mas outros jogadores chamaram atenção. Paulo Vitor na lateral esquerda me chamou muita atenção. Foi bem, mas cautela. Foi apenas o primeiro jogo. Acho que eu já vi alguns colegas até mencionando, não, tem que ser titular agora. Eu não acho que o Formiga a ponto de ser esse desespero. Não, tira o Formiga, já coloca o Paulo Vitor. Eu acho que o Paulo Vitor mostrou qualidade, apoia muito bem. Defensivamente é que eu ainda vou precisar de mais jogos para saber. Ele fez uma boa partida defensiva, mas vamos esperar um pouco mais de jogo até para saber se ele passa realmente essa confiança defensiva, que foi um problema que ele passou por os outros clubes. E Maranhão, gostei muito da partida do Maranhão. Boa dinâmica, foi um jogador que se apresentou muito bem, muitas jogadas, até mais que Zé Ricardo, que eu até prefiro o Zé Ricardo, mas o Maranhão deu boa desenvoltura no meio de campo, boa participação, atacou bem os espaços, recebeu muita bola entre as linhas. Então ele foi um jogador muito inteligente dentro de campo. Gostei muito da partida dele. E do lado negativo, como eu citei, né? Não gostei da entrada de Jean Carlos. Acho que ele não deu a melhor dinâmica para o Ceará. Né? A bola parada dele é muito boa. Eu acho que foi a única coisa que Jean Carlos conseguiu acrescentar. Eric teve um pouco abaixo, fez algumas jogadas interessantes, mas daquilo que se espera do Eric, eu acho que ele errou muita jogada de ataque, muita jogada simples, sabe, assim, de passe de 2 metros e fazer a jogada errada. Teve uma sequência, assim, de 3, 4 erros seguidos, que isso, pelo fato, né, minutos finais ali, e a sequência de erro foi irritando, e queira ou não, né, o jogador da qualidade dele também tem que ser cobrado mais, e eu acho que nesse aspecto eu acho que ele foi abaixo da média do que ele costuma apresentar. E aí eu acho que eu vou acabar ficando com a partida do Bissoli, assim, o terceiro, assim. Acho que ele tentou o máximo, mas eu acho que o jogo não era para o perfil dele. Eu acho que ele não se encaixava para o contexto de jogo do Ceará. O Ceará precisava de um camisa 9 de ofício mesmo, um cara com presença de área. E o Bissoli não oferecia, apesar dele participar da jogada do gol ali, né? No meio do bololô, que a bola acabou sobrando para Luiz Otávio. Mas eu acho que ele não esteve mesmo no contexto do que era a partida. Um camisa 9, um cara com presença de área, um cara que sabe que puxasse a marcação ali dos zagueiros. Então, para mim, esses foram os jogadores que eu achei mais abaixo.
Deu uma travada aqui para mim, mas eu acho que finalizou, né? Voltou o que você falando abaixo. E Eu citei, no caso, o Bissoli, o último. O tá. João até lembrou, o Janderson também. Janderson também não gostei muito, não. Muito Tá. por conta disso que eu falei, né? A questão da individualidade excessiva que ele acaba tendo.